Atenção, recentes projeções indicam que existe a possibilidade de um El Niño de forte intensidade se formar nos próximos meses. Alguns especialistas estão denominando como um Super El Niño e que seus impactos podem ser sentidos globalmente. Cientistas advertem sobre a possibilidade de um recorde de elevação das temperaturas mundiais, perda de florestas tropicais, branqueamento de corais, aumento de incêndios florestais e degelo polar. Este vídeo tem como finalidade explorar o que sabemos sobre o El Niño e por que é uma questão preocupante. E vamos esclarecer as seguintes questões: o que é o fenômeno El Niño e como ele pode afetar o clima no Brasil? Quais são os impactos do El Niño em relação às chuvas e temperaturas no Brasil? Por que o El Niño 2023 é uma preocupação? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos abordar um tópico que está ganhando destaque na internet, especialmente nas redes sociais nos últimos dias: a possibilidade do El Niño 2023 ou até mesmo o Super El Niño. Na verdade, vamos continuar falando sobre este assunto. No meu último vídeo, que já passou de 100 mil visualizações, recebeu muitos comentários e com base nesses comentários eu resolvi fazer o vídeo de hoje. O objetivo deste vídeo é explorar o que sabemos sobre o El Niño e por que é uma preocupação legítima. É um vídeo que foi bem pesquisado, que aborda as principais perguntas sobre o assunto. Portanto, é muito importante você assistir até o final para entender o que pode acontecer nos próximos meses em relação a este fenômeno climático. Além disso, eu quero saber a sua opinião sobre o El Niño. Você acredita que as mudanças climáticas estão afetando a frequência e a intensidade dos eventos El Niño? Quais são as principais consequências do El Niño para o meio ambiente e para os seres humanos, em sua opinião? Enquanto você assiste o vídeo, já vai escrevendo aí o seu comentário. Você pode ler e responder comentários de outros inscritos. Deixe a sua opinião, pois ela é sempre muito importante. Os mais recentes prognósticos dos principais modelos climáticos sugerem a possibilidade de um fenômeno El Niño de forte magnitude. Qual é o seu real potencial e a partir de quando ele pode começar a afetar o clima no Brasil? Vamos responder essas perguntas a partir de agora. O evento Laninha terminou entre o final de fevereiro e o início de março deste ano, após cerca de 3 anos de duração, o que o torna o segundo evento mais prolongado desde 1950. A Laninha mais longa ocorreu entre 1973 e 76. No momento, estamos em uma fase neutra para oscilação sul-El Niño. A previsão e possibilidade de formação do fenômeno El Niño, que já está dando sinais do seu desenvolvimento por meio do intenso aquecimento da região Ninho, que fica próxima e costeira dos países Equador e Peru. Essa condição já está levando a eventos extremos de precipitação e já favoreceu a formação de um ciclone que nunca havia sido registrado nesta área. As projeções mais recentes, além de aumentarem a probabilidade do fenômeno, mostram um potencial maior que a ocorrência de um evento intenso com magnitude semelhante às dos períodos de 1997 a 1998 e de 2014 a 2016, que tiveram anomalias trimestrais máximas de 2,4 e 2,6 graus, respectivamente. Agora vamos responder a seguinte pergunta: o que é o fenômeno El Niño e de que maneira ele pode afetar o clima do Brasil? O El Niño é um evento natural que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, na sua porção equatorial. Ele acontece em períodos irregulares de 5 a 7 anos, com uma duração média que varia entre 1 e 1 ano e meio, começando nos últimos meses do ano. Devido à alteração do padrão de circulação atmosférica sobre o Pacífico, o El Niño tem o potencial de modificar a distribuição de umidade
e as temperaturas em várias áreas do planeta. No Brasil, ele pode levar a secas prolongadas nas regiões norte e nordeste e a chuvas fortes e volumosas no sul. E como o El Niño afeta o clima do Brasil? Bem, na região norte, nas regiões norte e nordeste, a ocorrência do El Niño nessas regiões pode resultar em um período prolongado de seca, com redução considerável do volume de chuvas. Isso aumenta o risco de incêndios florestais devido ao clima extremamente quente e à falta de umidade, além de prejudicar a economia e a saúde das pessoas. Na região sul, o El Niño pode causar chuvas intensas e volumosas, especialmente durante os meses de primavera e na transição do outono para o inverno. As temperaturas também podem ficar acima da média. Já nas regiões centro-oeste e sudeste, essas regiões podem experimentar condições menos previsíveis durante o El Niño. Em geral, pode haver um aumento das chuvas em algumas áreas, como no Mato Grosso do Sul, e um padrão de temperatura mais elevado, principalmente durante o inverno. E quando o El Niño 2023 começará a afetar o clima no Brasil? Bem, supondo que o fenômeno El Niño siga seu desenvolvimento de acordo com as previsões recentes, a elevação de temperaturas de meio grau será registrada entre os meses de maio e junho. No entanto, os efeitos desse aquecimento não serão sentidos no Brasil nesses meses. Será preciso que persistam anomalias acima de meio grau por 2 a 3 meses para que a circulação atmosférica responda a esse estímulo oceânico. Portanto, o padrão climático começará a ser afetado a partir dos meses de agosto e setembro, ou seja, o início do período chuvoso de 2023-2024 será influenciado pelo El Niño, com maiores impactos durante o verão. Seu efeito começará no segundo semestre deste ano, mais para o final do ano. Mas quais são seus efeitos de fato? Vamos analisar essa pergunta a partir de agora. Em anos de El Niño, geralmente observam-se condições opostas às registradas durante a Laninha no Brasil, com chuvas acima da média no sul, podendo se estender para o Mato Grosso do Sul e São Paulo, e condições mais secas que o normal nas regiões norte e nordeste. Além disso, durante o El Niño, esperam-se temperaturas mais elevadas que o normal em todo o país. Assim, o final do inverno, a primavera e o próximo verão podem ser mais quentes, com maior probabilidade de ocorrência de bloqueios e com chuvas abaixo da média em boa parte do Brasil, sendo que os estados do sul terão acumulados acima da média na maioria dos meses. Em resumo, o cenário será bem diferente do observado nos períodos úmidos de 2021, 2022 e 2022 e 2023. Agora iremos examinar as seguintes questões. Por que o fenômeno El Niño é preocupante? Quais são as possíveis consequências para as temperaturas globais? Teremos eventos extremos. O El Niño é um fenômeno climático natural não causado pela atividade humana, do qual há registros desde o final do século XIX. O El Niño é basicamente uma mudança na força e direção dos ventos alísios que sopram do leste para o oeste no Oceano Pacífico, o que faz com que a água quente encontrada na parte ocidental do Oceano Pacífico se mova para a região central e oriental do Pacífico, mas não é uma mudança inofensiva. Podemos destacar que o movimento dessas águas quentes provoca um aumento significativo das temperaturas oceânicas na área central e leste do Pacífico. As altas temperaturas oceânicas são mais propícias a fortes chuvas e inundações, e isso tem consequências para o ciclo hidrológico na costa oeste da América do Sul, especialmente no Peru e no Equador. Há até efeitos diretos na circulação atmosférica que provocam mudanças nas condições climáticas e no clima em geral, tanto na América do Norte quanto na América do Sul e também em outras partes do mundo. Diversos especialistas estão afirmando que isso gera preocupação, principalmente porque um El Niño forte, como o que está sendo previsto para este ano, costuma estar associado a eventos climáticos extremos. Estamos falando da possibilidade de vermos eventos climáticos extremos que não tendem a acontecer normalmente, porque o El Niño basicamente altera o clima. Então, vemos
coisas que não são habituais em diferentes regiões. Isso é motivo de preocupação. Esse fenômeno climático faz com que, por exemplo, em regiões que costumam ser particularmente chuvosas, como o norte da Austrália, ocorram secas e incêndios, enquanto em lugares como a costa oeste da América do Sul, cujo clima é seco e conhecido por seus desertos, ocorram fortes chuvas. O primeiro impacto que se vê é o aquecimento da costa do Peru. Neste ano, se o recorde não foi batido, está prestes a ser. Está extremamente quente e temos visto chuvas com uma intensidade e força que não se vê normalmente, exceto quando você tem essas temperaturas muito altas, causando inundações, deslizamentos de terra, mortes e perdas de recursos materiais terríveis. O desenvolvimento do El Niño, especialmente se as temperaturas oceânicas continuarem a subir, costuma levar a uma temporada de furacões mais ativa no Pacífico Oriental e Central. Durante os anos de El Niño, há um risco maior de furacões para a costa oeste do México e para o Havaí. Frequentemente vemos furacões ou tufões que atravessam o oceano e ocorrem furacões mais intensos na região mais ao sul do Oceano Pacífico Ocidental. Em contrapartida, a atividade de furacões no Oceano Atlântico diminui. Além disso, é importante lembrar que o El Niño pode afetar não apenas as temperaturas, mas também o regime de chuvas em diferentes partes do mundo. Durante um El Niño forte, como o previsto para este ano de 2023, pode haver uma elevação significativa na quantidade de chuvas em algumas áreas e uma diminuição em outras. Por exemplo, durante um El Niño, é comum que haja chuvas mais intensas no sul dos Estados Unidos e no norte da América do Sul e na África Oriental, enquanto as regiões da Austrália, Indonésia e partes da Ásia podem sofrer com secas prolongadas. Essas mudanças nos padrões climáticos podem ter um impacto significativo na produção de alimentos, na disponibilidade de água e em outros setores econômicos em diferentes partes do mundo. Além disso, eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos de terra e secas, podem causar perdas humanas e materiais. Portanto, é fundamental monitorar de perto o desenvolvimento do El Niño e as suas possíveis consequências. Os governos, as empresas e as comunidades devem estar preparados para lidar com as mudanças nos padrões climáticos e adotar medidas para mitigar os impactos negativos do fenômeno. Isso inclui investir em infraestrutura resiliente, sistemas de alerta precoce e em práticas sustentáveis para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e minimizar o impacto das mudanças climáticas em longo prazo. Em resumo, embora o El Niño seja um fenômeno natural, ele pode ter consequências significativas no clima e na economia global. É importante estar informado e preparado para lidar com as mudanças climáticas e adotar medidas para proteger a nossa sociedade e o meio ambiente. Em síntese, a possibilidade de um evento El Niño extremo está gerando inquietação e preocupação entre os cientistas, com impactos potenciais em nível global, que vão desde o aumento das temperaturas em escala recorde até a perda de florestas tropicais e ocorrência de incêndios florestais. É essencial aprofundarmos nosso conhecimento sobre esse fenômeno. Neste vídeo abordamos várias questões relevantes, como o que é o El Niño, seus efeitos no clima brasileiro, quando ele poderá ocorrer. Além disso, debatemos por que o El Niño é uma preocupação tão grande e quais são as possíveis consequências para as temperaturas globais. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Compartilhe suas ideias sobre esse tema e deixe o seu comentário aqui embaixo. Você considera que as alterações climáticas têm influenciado a frequência e a intensidade dos eventos El Niño? Na sua opinião, quais são os principais impactos do El Niño sobre o meio ambiente e os seres humanos? Compartilhe sua opinião, pois ela é sempre muito valiosa. Continue assistindo aos vídeos aqui no canal, onde você encontrará conteúdos sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui no Brasil, o lendário vulcão em São Paulo e muito mais.
Assista aos vídeos em sequência, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E não se esqueça de clicar no botão Seja Membro aqui embaixo para apoiar ainda mais a produção de conteúdo educativo na internet. Conto com seu apoio. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!